estão definidas as primeiras oitivas da CPI da Saúde, que foi aberta na Câmara Municipal de Sorocaba. Menor baleado suspeito de matar o subtenente da Guarda Municipal de Mairinque é levado para prestar depoimento. Em Itu existe curso que mostra a potência do 4x4. Olá, boa noite. Escoltado pela Guarda Municipal de Mairinque, menor suspeito de estar envolvido no crime que matou o subtenente da GM do município, a mulher dele, e ainda de atirar contra o filho do casal, prestou o depoimento durante a tarde desta terça-feira, 13 de agosto. O repórter Pedro Leão está em Mairinque, ao vivo por telefone, tem as informações. Boa noite, Pedro. Quais são as novidades do caso? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. O menor, de 17 anos, prestou depoimento na delegacia aqui de Mairinque durante quase 3 horas. Neste momento, eu estou no fórum da cidade, onde o adolescente passa por audiência com o promotor da Vara da Infância e Juventude. Durante esta audiência, será decidido o destino do adolescente. Agora são 7 horas e 22 minutos, Pedro. Neste caso, em um dia normal, o fórum já estaria fechado. Sim, Simone. Nesse caso, em dias normais, o fórum fecha às 19 horas, às 7 horas da noite. O pessoal do fórum aqui só está esperando a saída desse menor. Ok, a gente volta a falar sobre esse crime ainda nessa edição. E vereadores de Sorocaba, que fazem parte da CPI da Saúde, realizaram nesta tarde a primeira reunião. Os vereadores definiram o foco das investigações sobre a saúde em Sorocaba. A comissão deve ouvir primeiro os ex-secretários de saúde desde a administração de 1996, na gestão de Renato Amari. Nós precisamos saber de fato o que está acontecendo. Se é um monopólio, se tem aí no fato um cartel na área da saúde de Sorocaba. O fato é que o atendimento de Sorocaba é bem diferente de cidades que conseguiu organizar o seu sistema de saúde, principalmente de 8, 10 anos para cá. Para o relator da comissão, o vereador Valdomiro de Freitas, o que motivou a criação da CPI foram as manifestações populares que acontecem nos últimos meses. Ela alertou os governantes em todos os sentidos. Não só na saúde, mas na corrupção, no gasto com dinheiro público, no bom gerenciamento dos serviços que são prestados pelos agentes políticos. Novidades também na CPI que investiga as obras paradas na cidade. Depois de finalizar todas as oitivas, a comissão aguarda agora uma decisão da mesa diretora para saber se a Câmara vai ou não contratar uma assessoria técnica que deve avaliar melhor os contratos investigados. Para definir o impasse, uma reunião foi agendada para o próximo dia 20. Na impossibilidade da contratação da empresa, o relatório será entregue da mesma maneira. Pelos depoimentos havidos, que nós já percebemos quais foram as causas desses atrasos. Acontece que nós gostaríamos de confirmar com documentos tudo para não parecer algum tipo de leviandade. Mas considerando que, de qualquer forma, é o Ministério Público que depois vai analisar tudo novamente, se faltar alguma consistência, o Ministério Público poderá correr atrás. Guarda Municipal faz escolta no Hospital Regional de Sorocaba, onde está internado o menino baleado durante a execução do pai, o subtenente da GM de Mairinque, e da mãe dele. Os oficiais também fazem escolta a um dos envolvidos no crime. O suspeito é um menor de 17 anos que foi baleado no braço direito e passou por cirurgia. Segundo a PM de Mairinque, ele confessou a participação no crime. O jovem, que já tinha passagem pela polícia, deixou o hospital no início da tarde de hoje para prestar depoimento na delegacia de Mairinque. O irmão dele, de 15 anos, também é suspeito. Os dois eram vizinhos do subtenente no bairro Jardim Vitória. A polícia acredita que os criminosos buscavam o dinheiro da venda da casa do GM. O adolescente de 15 anos foi levado para a Fundação Casa. Segundo a Guarda Municipal de Mairinque, o coldre usado para guardar a arma do GM morto foi encontrado na casa de um dos suspeitos. Uma informação extraoficial aponta que 2 homens já estão detidos na cadeia de São Roque e outros 2 foragidos, somando 6 envolvidos no crime. Os homicídios aconteceram na última sexta-feira. Os criminosos teriam entrado pelo fundo da casa, que dá para um terreno baldio. Dentro do imóvel, executaram com um tiro na cabeça o subtenente da Guarda Municipal, Laércio Lanes, de 43 anos, e a mulher dele, Lindalva Prado Lanes. O filho do casal, de 10 anos, também foi atingido e encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba.
Os moradores da cidade estão chocados com o crime. Foi um crime que abalou demais a cidade, nossa senhora, eu moro bem ali de frente. É muito triste isso, né? Mairink é uma cidade calma, quando acontece esse imprevisto assim, a gente fica abalado para show. O clima entre os oficiais que trabalham com a segurança pública é de insegurança. O simples fato de ser policial, você é obrigado, você tem que incluir no seu dia a dia essa prevenção. A gente teve um fato recente agora em São Paulo, envolvendo 2 PMs. Nada a ver com o fato de Mairink, não há nenhum vínculo, nenhuma sequência, mas existem pontos semelhantes. E um deles é a criança, que realmente choca, você não espera que alguém tenha o ímpeto de atirar a queima-roupa na cabeça de uma criança com uma arma de calibre 36, que é uma arma nada usual, arma longa de cartucho para caça de ave média, né? Mas que, se utilizada a curta distância, faz um estrago muito grande. O menino, filho do casal de 10 anos, continua internado em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba. E hoje, a maioridade penal foi um dos assuntos discutidos na sessão da Câmara dos Deputados em Brasília. E nós conversamos por telefone agora há pouco com o deputado federal Jefferson Campos para saber qual é a opinião dele. Nós lamentamos profundamente, ficamos estarrecidos e chocados com este crime. E eu sou um dos defensores da diminuição da maioridade penal. Eu acredito que o crime deve ser punido pela tipificação do crime e não da idade. Ou seja, se um menor cometer um crime digno ou passível de uma pena maior, ele deve ser punido com esta pena. Nós estamos no Congresso hoje discutindo exatamente esse tipo de crime. Eu votarei a favor da redução da maioridade e acredito que muitos menores praticam esses crimes imbuídos da impunidade que existe na legislação e na aplicação das leis. E falando em maioridade penal, uma adolescente de 17 anos foi detida depois de confessar ter cometido 20 assaltos em Sorocaba. Segundo a polícia, ela chefiava uma quadrilha formada por mais 4 menores. Conhecida como Gatinha do Funk, ela usava uma cartucheira calibre 36 para assaltar comércios e residências no Jardim Santa Rosália e na Vila Santana, além de roubar vários veículos. Como foi a primeira passagem dela pela polícia, a adolescente foi liberada. Olha que absurdo. E outro menor, um de 17 anos, foi detido na manhã de hoje, depois de ser flagrado com 11 micropontos de LSD no bairro Jardim Celane, em Salto. De acordo com a Guarda Municipal da cidade, o menino que mora em Campinas disse que foi entregar a droga para um comprador pelo valor de R$ 25 cada microponto. Ainda segundo a GM, não é um tipo muito comum. O adolescente foi encaminhado para a delegacia, autuado e depois liberado aos pais. E ainda falando do crime em Mairink, que matou o subtenente da GM da cidade, a mulher dele, e ainda baleou o filho do casal, tendo 2 menores envolvidos suspeitos, e está em nosso estúdio a conselheira tutelar de Sorocaba, que é Silvia Campanati. Boa noite, obrigada pela participação. É muita frieza, eles estão envolvidos num crime que muita gente não tem nem acesso, como essa droga, enfim. O que você tem a dizer sobre o que leva a envolvimento como esses? Bom, é multifatorial, né? A gente não pode dizer que existe um único movimento, objetivo ou razão para que um crime como esse esteja acontecendo. O que nós, que trabalhamos com crianças e adolescentes, percebemos é a questão da vulnerabilidade que essas crianças estão, e não é só na questão social, por questão financeira. Nós colocamos vulnerabilidade como um todo. Então, o que acham hoje... heróis de cometer crimes? Tudo. A gente vê a questão vulneráveis pela falta de afetos, de vínculos afetivos. Nós vemos crianças de 2, 3 anos que praticamente existem por graça de Deus, porque, assim, mães totalmente inconsequentes, que passam as madrugadas nas ruas se prostituindo, usando drogas, não fazem alimentação, não cuidam dessas crianças. A família, então, está sempre envolvida nisso. Sempre. É o apoio, não tem jeito. Sempre. A gente percebe crianças que não têm estímulo nenhum, crianças e adolescentes que, por mais que frequentem uma escola, não são alfabetizados. Quer dizer, qual o estímulo de um adolescente que vai para a escola, mas que não lê, que não escreve, não sabe o que está sendo falado? Mas você acha que se a pena
para esses menores fosse realmente mais eficaz, mais enérgica, seria resolvido parte desse envolvimento com o crime? Eu acho que a questão da redução da maioridade penal, ela tem vários pontos para a gente olhar. Quer dizer, eu quero reduzir a maioridade penal para quê? Para reduzir a criminalidade? Eu não acredito que reduzindo a maioridade penal nós vamos ter uma redução na criminalidade. Porque esses adolescentes não vão para o crime por medo ou não da punição, mas sim pelo contexto social em que vivem, até porque a gente está chocado com a questão do que ocorreu agora em Mairim, que é um homicídio, mas se a gente for olhar mesmo os adolescentes que estão internados na Fundação Casa, uma pesquisa de 2010 diz que apenas 1% é por homicídio, 80% é a cooptação para o crime organizado, é o roubo, é o tráfico. Fica mais fácil. Quer dizer, é a questão realmente do financeiro, né, e do acesso ao que quer ter mesmo. E ainda falando sobre esse caso, a gente volta a conversar agora, ao vivo por telefone, com o repórter Pedro Leão, que está em Mairim. Pedro, o depoimento do jovem suspeito pode colaborar com as investigações? O depoimento do jovem ajudou a polícia. Segundo informações que eu coletei com o pessoal da delegacia, a intenção dos investigadores é sair ainda hoje atrás dos outros envolvidos no crime. Lembrando que este jovem de 17 anos já tem passagem pela polícia. E segundo me confidenciaram, ele demonstrou frieza no depoimento. Ele continua no fórum? Ele continua no fórum. Nós estamos aqui aguardando a saída dele. Ok, muito obrigada pelas informações. A reportagem completa amanhã no Noticidade de Manhã. Muito obrigada pela sua participação. A gente percebe que realmente a frieza do menor tem que estar na base da família. Família mais consciente vai reduzir o crime. Com certeza. Mais participativa. Muito obrigada pela participação. O Ministério da Aviação Civil assinou hoje a autorização para a construção do novo aeroporto internacional executivo metropolitano de São Paulo, no município de São Roque. O empreendimento tem investimento previsto de R$ 1,2 bilhão. Ele será construído às margens da rodovia Castelo Branco e terá capacidade para até 200 mil pousos e decolagens por ano. Zona Norte e Distrito Industrial de Sorocaba são pontos diferentes da cidade, mas com um problema em comum: o trânsito e os reflexos causados pela falta de sinalização e obras inacabadas. O limite é de 60 km por hora. Mas como não há radares, os carros passam em alta velocidade. Mesmo com ciclofaixa no canteiro central e com a movimentação de 2 mercados, não há semáforos ou faixas de pedestres nesse trecho da Avenida Ipanema, no bairro Novo Horizonte. Quem está a pé precisa de paciência para atravessar a pista. Para atravessar ali, você leva mais ou menos 15 minutos. Enquanto não fecha lá embaixo, não tem como você passar. Temo meu filho também, que precisa atravessar, temo pela vida dele, pela vida dos nossos amigos aqui. É complicado. Só neste ano, 4 pessoas morreram em acidentes na Avenida Ipanema. Os moradores organizaram um abaixo-assinado com mais de 400 adesões e pretendem entregá-lo ao prefeito Antônio Carlos Panunzio. Não dá para esperar mais uma morte acontecer com acesso. Nós estamos falando do segundo maior acesso entre a Zona Oeste com a Zona Industrial, com a Zona Norte. Precisa urgente de um semáforo, uma faixa de pedestre. Já no bairro Cajuru, moradores reclamam dos transtornos causados pelas obras na Avenida Paraná, iniciadas no fim do ano passado. Uma das pistas está interditada e os carros precisam desviar. Como a via liga a zona industrial de Sorocaba a Itu, o movimento de caminhões é grande. Neuza alerta para o local em que veículos precisam fazer a curva, próximo de onde ela mora. Tanto vem de Itu como vai de Sorocaba pela mesma pista. E o acostamento muito ruim. A comerciante Ana Carla conta que motoristas usam a calçada da loja para desviar das obras que diminuíram o movimento no comércio. Desde quando eles começaram a obra, caiu o movimento praticamente 80% de tudo isso. Além de complicar o caminho de quem viria ao pet shop de Simone, a obra levanta muita poeira. Muito pó, eles molham de vez em quando, mas assim atrapalha bastante. Todos os produtos da loja, a gente mesmo passa mal o dia todo aqui, é muito pó. Do modo como está sendo realizada, não está legal, muito vagarosa, muito demorada e pouca sinalização.
A Prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que as obras da Avenida Paraná são de responsabilidade do governo do estado, já que é um trecho da rodovia SP-79 que liga Sorocaba a Itu. A Secretaria de Transportes do estado informou que a rodovia está sinalizada para obras conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito. Mesmo assim, disse ainda que vai reforçar nas próximas semanas a sinalização no trecho de obras até que a duplicação seja concluída. A obra tem previsão para ser entregue em fevereiro de 2014. A gente volta a falar sobre o caso da morte do subcomandante da GM de Mairink, da mulher dele e ainda de atirar contra o filho do casal. A gente volta a falar com o repórter Pedro Leão, que está ao vivo em Mairink. Pedro, nenhuma novidade por aí? Já saiu do fórum um dos suspeitos que é menor de idade, 17 anos, que foi ouvido hoje durante a tarde? Simone, a expectativa é grande e ninguém saiu do fórum ainda. Nós aguardamos a saída deste menor. A gente volta a repetir que agora são 7 horas e 40 minutos. Em dias comuns, o fórum já estaria fechado. O depoimento dele durante a tarde vai ajudar nas investigações? Sim, o depoimento dele vai ajudar, já ajudou nas investigações. E a intenção do pessoal da delegacia, da Polícia Civil, é sair ainda hoje atrás dos envolvidos do crime. Quanto tempo durou o depoimento do jovem? O depoimento dele durou quase 3 horas. O irmão dele também teria uma participação. Aqui 2 meses ele vai completar 18 anos. Mesmo assim, ele ainda não deve cumprir como maior de idade. É isso, Pedro? Exatamente, Simone. Além desse adolescente de 17 anos, o irmão dele, de 15 anos, também está envolvido. Uma informação extraoficial aponta que 2 pessoas, 2 homens, já estão detidos na cadeia de São Roque e outros 2 permanecem foragidos. Os jovens foram presos ontem. Exatamente, ontem à tarde, por volta das 4 horas. Esse jovem que está no fórum agora, por que ele foi levado para o fórum? Para relembrar para quem está em casa assistindo nosso telejornal neste momento, Pedro? Ele foi levado para o fórum, trazido aqui para o fórum, para uma audiência com o promotor da Vara da Infância e Juventude. Essa audiência é para decidir o destino do adolescente. Muito obrigada pelas informações. Reportagem completa amanhã no Noticidade de Manhã. Agora, essa é para quem gosta de entrar no barro e quer ter um 4x4. Será que você sabe usar todos os recursos do seu carro? Aqui na região é oferecido um curso para conhecer melhor esse veículo. O carro 4x4 é feito para andar na estrada de terra, para ser mais direto, na lama. Prova disso é que essa caminhonete marrom aí, na verdade, é branca. Nesse tipo de veículo, a tração, a força do motor que faz o carro se movimentar, funciona de uma forma diferente. O carro popular de rua tem tração em 2 rodas, geralmente as da frente. Já o 4x4 tem tração em todas as rodas. Assim, fica mais fácil passar por alguns obstáculos. Será que quem dirige um 4x4 conhece todos os recursos disponíveis? Muitas vezes o cara nem sabe que existe e como vai usar, se um dia vai usar. Por isso, este curso de pilotagem em Itu mostra na prática algumas situações para fazer valer um 4x4. O Maurício é engenheiro mecânico, mas não acha que isso foi vantagem no curso. Depende aqui da habilidade, da técnica e não do conhecimento. Aqui o professor é Kaká Closer, campeão do Rally dos Sertões. Claro, ele tem muita experiência no assunto, mas não é necessário ser um piloto profissional para superar essas barreiras. Se você tem dúvidas, vamos a algumas orientações, começando pelo básico. Como não atolar? A regra básica é vir numa velocidade controlada, em marcha reduzida, uma segunda reduzida geralmente é ideal para passar em lama, e você vem nessa velocidade. Se por acaso o carro for perdendo força, você pode ir virando o volante para um lado e para o outro, mantendo a linha reta. O pneu, a parte lateral do pneu, ela é mais limpa do que a parte do meio. Então, quando você faz esse movimento com o volante, a parte lateral do pneu acaba conseguindo um pouco mais de tração. Se mesmo assim você não consegue chegar do outro lado, você para imediatamente, engata a ré o mais rápido que você pode e volta para tentar fazer uma nova tentativa ou mais rápido ou desviar o caminho. E para encarar uma subida como essa? Você tem que fazer uma aceleração gradativa. Você vem numa velocidade baixa até para ver se o ângulo do carro passa pela subida, se o para-choque não vai raspar.
aí você acelera, quando as 4 rodas estiverem na inclinação, você acelera mais, você aumenta a força do motor para as rodas, e quando a dianteira chegar, você já começa a aliviar o acelerador. Então você consegue fazer rampas muito íngremes, com velocidade baixa, poupando equipamento. Cláudio já tem carros 4x4, mas nunca fez trilhas, por isso aprendeu bastante. Em uma das atividades, conseguiu se sair muito bem. Saber dosar o volante, saber dosar a embreagem quando é manual, saber dosar o acelerador sempre e avaliar o risco de quando você vai ultrapassar alguma coisa. Ézio veio de Brasília para praticar o curso. Ele ainda estava na dúvida se compraria um carro 4x4, mas já decidiu. Vamos fazer assim, uma pesquisa de mercado para ver qual que me adequa ao meu orçamento, né? A gente fica por aqui, tenha uma boa noite.